E aí pessoal, boa noite. Bem, olha só, a gente vai falar hoje, ou agora, sobre a questão 5 que está no roteiro de estudos dessa semana, tá certo? Que é a semana 6. E nesse roteiro eu preparei para vocês 5 questões. As 4 primeiras são questões dissertativas, tá certo? E essa última questão é uma questão que envolve cálculo do campo magnético, e é o que eu vou fazer com vocês, tá bom? Para quem ainda não teve acesso, quem ainda não pegou no grupo do WhatsApp, o roteiro de estudos da semana, eu coloquei na descrição desse vídeo, dessa aula, o link com essas questões, tá bom? Então, eu vou ler com vocês aqui as questões de 1 a 4 e a quinta a gente vai resolver. Bom, a questão 1 fala o seguinte: qual é a diferença entre um motor elétrico e um gerador elétrico? Uma pergunta que em pesquisa nas aulas do centro de mídias ou do material que vocês têm aí, vocês conseguem encontrar a resposta para essa questão. E ainda na mesma pergunta fala assim: tem algum tipo de usina que não usa gerador elétrico no processo de geração de energia elétrica? Também uma pergunta com as pesquisas, e assistindo às aulas do centro de mídias, vocês têm condição de responder essa pergunta. A segunda fala assim: que transformação de energia é realizada por um gerador elétrico em uma usina nuclear? Ok? Tem uma pergunta bastante simples. A terceira: qual é a importância do campo magnético no funcionamento do motor? E a quarta questão teórica, ela fala assim: a respeito de um fio condutor percorrido por uma corrente elétrica, está correto afirmar o que é dito em? Então ele pergunta qual dessas três afirmativas são verdadeiras. A letra A: próximo ao fio é formado um campo magnético com intensidade suficiente para movimentar uma bússola. Nessas condições, a bússola está sob influência apenas do campo produzido próximo ao fio condutor. Letra B: próximo ao condutor é formado um campo cujo sentido pode ser estabelecido pela regra da mão direita. Sua intensidade independe da distância, terá seu valor proporcional à corrente elétrica. E a última alternativa, a última afirmação, né, eu não sei se é correta ou não, vocês precisam me informar, é assim: quando um fio condutor é percorrido por uma corrente elétrica, é estabelecido um campo magnético ao seu redor. Tá certo? Bem, e a quinta questão, ela fala o seguinte: qual é a intensidade e o sentido da corrente elétrica necessária para produzir um campo magnético? Campo magnético, ele é representado aqui pela letra B. Esse B de F é o campo magnético do fio. Campo magnético. De intensidade 4 vezes 10 elevado a menos 6 Tesla. O valor dele é 4 vezes 10 elevado a menos 6. No ponto P, sabendo que esse ponto dista, ou seja, tem uma distância de 200 centímetros do fio. 200 centímetros do fio. Ou seja, a pergunta dessa questão, ele quer que encontremos a intensidade e o sentido da corrente elétrica. Aí ele dá ali 5 alternativas. Letra A, sentido 1 e 10 amperes e assim por diante. Esse sentido 1, 2 tem o desenho que está aí no arquivo. E depois eu vou demonstrar aqui para vocês também. Então veja só, o que ele quer saber? A pergunta é sobre intensidade de corrente elétrica.
intensidade é o I. Ele fala também para usarmos as fórmulas. Campo magnético é igual. Esse M torto aqui, isso aqui é o Mi, letra grega Mi, e esse O, que na verdade não é um O, é um zero, significa zero. Então é o Mi de índice zero. Essa constante, essa variável, no caso, ela representa a permeabilidade magnética. Essa permeabilidade magnética é um valor constante no campo magnético. E esse valor sempre vai ser 4 vezes 10, 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla, que é a unidade de medida, vezes metro, que é a distância, dividido por A. Esse A é de ampere. Ampere é a unidade de medida de corrente elétrica. Na verdade, com acento contrário. Bom, é uma questão que parece muito absurda, muito extensa, mas na verdade não é. Ela é uma aplicação de fórmulas, uma aplicação aqui de operações matemáticas que você já aprendeu. Então, com essas informações, nós vamos usar esta fórmula, vamos substituir o valor do campo magnético por 4 vezes 10 elevado a menos 6. Vamos substituir a permeabilidade por 4π vezes 10 elevado a menos 7. E nós vamos encontrar 2 é um valor fixo, o π também é, e esse R é o raio, que no caso de um campo magnético vai ser a distância. E essa distância foi dada, é 200 centímetros. Porém, a unidade de medida fala que nós temos que usar para comprimento ou distância a unidade metro. Perfeito? Vamos lá. Então, substituindo valores. Esse BF é o campo magnético no fio. A questão informou que o valor desse campo magnético é 4 vezes 10 elevado a menos 6. Então, vou reescrever essa fórmula. Onde eu tenho o B, eu vou escrever 4 vezes 10 elevado a menos 6. Mas da onde eu tirei aquele 4 vezes 10 elevado a menos 6? Informação dada pela questão. A permeabilidade, que faz parte da fórmula, que é esse Mi zero, o valor dele vai ser, o dela, 4π vezes 10 elevado a menos 7. Então, no lugar do Mi zero, 4π vezes 10 elevado a menos 7. Vezes o I. Esse I é a pergunta da nossa questão, que é o que ele fala. Qual a intensidade de corrente elétrica? Intensidade de corrente elétrica é o I. É esse I. E tudo isso dividido por 2πr. 2π eu só copiei. E o R é a distância. A distância foi dada em centímetros, que é 200 centímetros. E 200 centímetros equivale a quantos metros? Ou seja, 1 metro é 100 centímetros. 200 centímetros, 2 metros. Então, no lugar do R, eu estou substituindo por 2. Agora, eu só vou trabalhar toda a parte física da questão se encerrou. Eu tenho aqui uma igualdade entre dois termos. Lembrando que quem eu quero encontrar é o I. E esse I, ele está multiplicando, vou colocar aqui na frente para ficar de forma melhor visível. Ele está multiplicando essa fração. Então, antes de qualquer coisa, veja só. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes π é 4π. Só que veja, eu tenho 4π aqui em cima, multiplicando, no caso, 10 a menos 7, dividindo 4π embaixo. Então, este 4π, eu vou simplificar com este 4π. Agora, eu vou escrever tudo isso para não ficar muito bagunçado. 4 vezes 10 a menos 6
copiei, igual. Esse 4 que eu cancelei com esse, que eu simplifiquei com esse 4, deu 1. E 1 vezes 10 elevado a menos 7 vai ser 10 elevado a menos 7. 2π vezes 2, que deu 4π, que eu simplifiquei com esse 4π, aqui também ficou 1. E qualquer número dividido por 1 vai ser esse qualquer número. Então sumiu isso aqui. E agora vezes que eu quero saber, que é o... Agora eu vou deixar o i nesse membro e o que não é i eu vou passar para o outro membro. Então o 4 vezes 10 a menos 6 que estava no primeiro membro, continua. O 10 a menos 7 que estava multiplicando i, eu trago ele para lá, dividindo. Ele estava multiplicando, ele vai para lá, dividindo. E tudo isso vai ser igual a 1. Okay? Agora eu só vou trocar de posição para deixar o i de um lado e o que não é i de outro. Vou dizer assim, o i no primeiro membro e o que não é i no segundo membro. Então 4 vezes 10 elevado a menos 6 dividido por 10 elevado a menos 7. Beleza? E vai ser igual a 4 vezes. Aqui eu tenho uma divisão com potências de mesma base. Quando isso acontece, eu conservo a base e subtraio os expoentes. O primeiro expoente é menos 6. Eu vou subtrair do segundo expoente, que é o menos 7. Então veja que ficou menos, menos. Esse primeiro menos faz parte da propriedade da divisão com potência de mesma base. E esse segundo menos é o sinal do expoente. Então isso vai ser i é igual a 4 vezes 10 menos com menos dá mais. Menos 6 mais 7 vai dar 1. E vai ser igual. 10 elevado à primeira potência vai ser 10. E 4 vezes 10 é 40. Lembrando que esse I é a intensidade de corrente elétrica. E a intensidade de corrente elétrica ela é medida em ampere. Então, a intensidade da corrente elétrica formada por esse campo magnético de 4 vezes 10 elevado a menos 6, o valor dele, né, no caso do campo de 4 vezes 10 elevado a menos 6 Tesla, vai ser 40 amperes. Tá bom? Aí nós temos, na questão, vou apagar aqui e fazer o desenho para a gente entender o que ele pede também da direção e do sentido. Nós temos lá isso aqui deveria ser o campo magnético. Aqui eu tenho o ponto P, ok? O ponto P vai estar aqui. E aqui o sentido 1, que é para cima. E aqui o sentido 2, que é para baixo. Bom, aí as alternativas são, letra A, I, ou melhor, intensidade para cima e o valor de 10 amperes. 10 amperes não é, a gente já calculou e sabemos que é 40, então está descartado. Letra B, sentido 2, ou seja, para baixo, intensidade também de 10, também não é, porque a intensidade é 40. Letra C, sentido 1, intensidade 0,04, não é 0,04, 40. A letra D, sentido 1 e valor 40 amperes, pode ser essa. E a letra E, sentido 2, intensidade 40 amperes também.
Então, por eliminação, eu já excluiria as letras A, B e C. Então, quem fosse chutar teria duas possibilidades, né? Ou 50% no caso, né? Ou 50% para acertar, ou para errar. Só que é o seguinte, de acordo com a regra da mão esquerda, teve uma questão que falou alguma coisa sobre a regra da mão direita, a regra da mão esquerda. Que aí a gente tem essa posição, para cima, para cá e para lá. Está formando ângulo reto aqui e ângulo reto aqui. O sentido é o sentido do dedão, então é o sentido de cima, tá? Então quem está para cima aqui é o 1. Então a alternativa correta é o sentido 1 e a intensidade 40 amperes. Então é a letra D. A resposta correta é a alternativa B. Beleza? Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me chamem aí no WhatsApp que eu vou estar à disposição, tá bom? Obrigado e tchau.